8h37, a gente tem a alegria de receber aqui em nossos estúdios da Nova Brasil FM, na capital federal, o estudante brasiliense Eduardo Vasconcelos, de 21 anos, ele que foi aprovado na Universidade de Harvard em 2021 e agora entrou, nesses últimos dias saiu a notícia, para a lista da Forbes Under 30 2023, que reconhece 115 jovens talentos de até 30 anos em diversas áreas. Eduardo, muito obrigado pela sua presença, é uma alegria recebê-lo aqui. Seja bem-vindo à Nova Brasil. Muito obrigado, Diego. Bom dia a todos os ouvintes da Nova Brasil FM. Estou aqui em Brasília, um pouquinho tempo de férias, e muito feliz com essa notícia da Forbes, estar representando o Distrito Federal nessa lista de jovens talentos brasileiros, antes dos 30 anos. É uma grande alegria para todos nós de Brasília, Eduardo. Você está radiante, dá para ver no seu sorriso aí, mas todos nós estamos radiantes com você, porque é um orgulho para a nossa cidade. Conta um pouquinho para a gente de como é que foi isso. Você sabia que existia essa lista? Você provocou alguma coisa? Você fez algum network por trás disso? Ou você foi pego de surpresa? Excelente pergunta, Diego. Essa é uma lista, que geralmente saem os grandes, muito famosos, pessoas que estão com uma carreira já perto, de fato, dos 30 anos, uma carreira longa. No meu caso, eu tenho 21 anos de idade, estudo com uma bolsa completa na Universidade de Harvard, e 2023 tinha sido, de fato, um ano muito abençoado. Nós vencemos o maior prêmio da educação brasileira, o Prêmio Luz na Educação, e houve várias conquistas internacionais que a gente pôde levar ao Brasil pela primeira vez. Mas eu não achava que a Forbes tinha escutado ou sabido sobre isso. Que eu também sabia da minha existência, né, Eduardo? Exatamente. Então, a verdade é que não tinha nenhuma indicação ou contato na Forbes. O que eu fiz, de fato, foi só mandar minha candidatura e falar um pouquinho sobre o trabalho que a gente vinha fazendo pela educação pública do DF do Brasil, contra a violência nas escolas, que é um trabalho que nós fazemos há mais de 2 anos agora. Que é o Jovens Líderes pela Paz. Jovens Líderes pela Paz, perfeitamente. Então, depois do período da pandemia, a gente observou que um dos maiores desafios da rede pública de ensino era a questão da violência nas escolas. Então, vários desafios de saúde mental, tanto dos estudantes como dos professores. E o que nós fizemos foi nos unir, Foram ex-alunos de escola pública que a gente resolveu ir nas escolas e transformar os estudantes em jovens líderes pela paz. E aí, a partir daí, são muitas atividades que nós fazemos, atividades como a Semana da Saúde Mental, o Você Faz Falta, que traz os alunos de volta à escola, e por aí vai. Os resultados obtidos foram excelentes, a gente organizou a primeira Conferência Nacional pela Paz. Eu escrevi isso para a Forbes e recebi a notícia no início deste mês de que estava aí representando o Distrito Federal, acho que o único jovem do DF nessa lista que nos últimos anos envolveu grandes nomes, desde Neymar, Casemiro. Neste ano a gente teve artistas Jojo como... Todinho, esse ano, exatamente. Matuê. Que beleza, hein? Essa lista que é dividida entre 15 categorias: artes, tecnologia, negócios, ciência e educação. Você entrou nessa de ciência e educação, não é isso, Eduardo? Perfeito. Então, são 6 indicados por categoria. Então, nós temos pessoas que vão desde artes plásticas até mesmo ciência e educação. E, assim, o que eu estava buscando representar para a revista é que eu disse... No Brasil, quando a gente é criança, é comum a gente olhar para o Barcelona, para o Real Madrid, grandes times de futebol e ali imaginar os nossos sonhos, Uhum. Mas quando a gente pensa nos nossos jovens, poucos olham para Harvard e falam assim, nossa, eu vou cultivar o sonho da minha vida em torno disso, ali tá o que eu vou ficar assim, aficionado, assim como o Barcelona. E o que acho que foi legal mostrar é que é possível nós brasileiros estarmos competindo na fronteira da ciência e da tecnologia, onde a educação se faz presente, Então, eu acho que espero ter podido mostrar para algum dos jovens brasileiros que a gente precisa sim sonhar e que por meio da educação a gente consegue realizar muitos dos nossos sonhos. Com certeza, Eduardo. Que maravilha te ouvir. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes também estão orgulhosos de você. Um garoto, me permita assim dizer, de maneira carinhosa, de 21 anos, representando o nosso Distrito Federal e representando o Brasil nessa renomada lista e estando lá na Universidade de Harvard também, desde 2021, é isso, Eduardo? Desde 2021. Estou no meu 3º ano na universidade agora, tem mais 1 aninho e meio. Tá. E está sendo uma experiência maravilhosa na faculdade. Assim, eu cheguei, não imaginava o que me esperava. Acho que alguma das novidades foi o frio, por exemplo, Peguei frio de até menos 28 graus na Universidade de Harvard. Menos 28? Mas assim, os colegas, a minha turma tem alunos de 94 países, são 1.960 alunos de 94 países, e os professores, assim, o sonho. O último Nobel de Economia foi da professora Cláudia Goldin, que fez uma pesquisa espetacular mostrando sobre as
desigualdade de gênero no mercado de trabalho. E no próximo semestre, por exemplo, vai ser uma das aulas que eu vou estar pegando, são 8 alunos participando de um seminário de discussão com a recém-ganhadora do Prêmio Nobel de Economia, Cláudia Goldin. E uma coisa que eu já disse a ela, né? Não, um privilégio enorme, assim. Não vejo a hora de começar essa jornada com a professora, mas eu já disse a ela, professora, a gente no Brasil tem um sonho muito grande de ganhar o nosso primeiro Nobel. Uma parte da aula vai ter que ser dedicada a nos dar algumas dicas, alguns conselhos, a gente vai chegar lá, mas, de fato, vivendo um sonho e muito grato por isso. Quem sabe eu estou aqui diante de um futuro Nobel, hein? Eduardo está no caminho. Olha, a revista Forbes destacou que o Eduardo Vasconcelos levou o Brasil a conquistas internacionais inéditas, como o primeiro brasileiro a presidir a Associação de Harvard para a Democracia na América Latina e ser premiado pela Davis Projects for Peace, que reconhece as maiores lideranças jovens em atuação pela paz no mundo. Eduardo, esse teu trabalho com os jovens líderes pela paz, ele é anterior a toda essa loucura, confusão que a gente viu aí nos últimos meses, sobretudo em 2023, de atentados em escolas, né? Anterior, a gente viu a crise surgir. A verdade é que, antes mesmo da pandemia, o Brasil já estava em primeiro nos rankings internacionais sobre violência nas escolas. A gente, em 2019, já era o país que estava em primeiro na OCDE em violência contra os professores, por exemplo. E eu estudei em uma escola pública federal durante o ensino fundamental e médio. Depois da pandemia, começa a surgir nos noticiários os casos de violência nas escolas. Ainda não eram os casos de ameaças de ataques em escolas, mas a gente já via ali muitos casos delicados de violência, por exemplo, entre estudantes e professores, ou até mesmo em volta da comunidade escolar. Então, o que a gente resolveu fazer logo depois, quando as aulas voltam presencialmente? A gente precisou se unir enquanto ex-estudantes, né? Porque a gente viu que a situação estava grave de uma forma como jamais fora vista. E o que nós fizemos foi, de fato, montar uma rede. Foram mais de 60 ex-estudantes de escola pública que resolveram montar juntos, né, os Jovens Líderes pela Paz. Principalmente eu, Isabela e Isadora começavam esse trabalho juntos. Ambas também são aqui do Distrito Federal, do Sol Nascente. E isso foi mais de um ano antes da gente estar a crise das ameaças de ataques em escolas, que foi em abril deste ano. E quando surge, a gente estava já preparado para equipar as escolas com o que era necessário para prevenir esse tipo de caso. Uma coisa muito legal que nós fizemos foi montar um protocolo de prevenção. Então, quando muitos agentes públicos ainda estavam um pouco perdidos, o que a gente vai fazer? Uma onda de ameaças de ataques em escolas. A gente montou, com base nesses estudos internacionais que a gente vinha fazendo, quais eram as melhores práticas para a gente prevenir esse tipo de caso no ambiente escolar. E uma coisa precisa ser dita, né? A escola é um espaço que é para ser o porto seguro. Os pais, né, muitos estão agora, por exemplo, ou já deixaram seus filhos na escola se ainda estiverem terminando o ano letivo, ou há poucas semanas faziam esse trajeto de carro, nesse exato momento para deixar os seus filhos na escola. Exato. Precisam de tranquilidade no coração, de que estão indo deixar os filhos em um lugar seguro, tranquilo, que o filho vai voltar para casa bem. Eu acho que é um trabalho pela paz que ele irradia na sociedade. Se as nossas escolas são seguras, a gente tem uma sociedade mais segura e uma sociedade que as crianças e os adolescentes podem desenvolver suas potencialidades e correr atrás dos seus sonhos. Então, um pouco do trabalho que a gente vem fazendo, muito desafiador, mas que a gente vem fazendo com muito esforço. 8 horas e 46 minutos, você que está ligando o rádio agora em 97,5 FM, eu estou conversando ao vivo aqui em nossos estúdios com o estudante brasiliense Eduardo Vasconcelos, ele que tem 21 anos, foi aprovado na Universidade de Harvard, estuda em Harvard desde 2021 e entrou para a lista Forbes Under 30 de 2023, que maravilha, que reconhece 115 jovens talentos do mundo de até 30 anos em diversas áreas. Eduardo, fala um pouquinho para a gente do que você está estudando em Harvard, qual é o teu caminho, quais são as tuas áreas ali de preferência, e eu também quero saber o seguinte, você foi eleito o melhor orador da turma e se tornou o primeiro brasileiro a vencer esse prêmio que é concedido desde 1895, baita privilégio também, hein? Essa aí foi uma outra grande novidade neste ano, né? Eu estava em junho, um mês depois do meu primeiro semestre deste ano na universidade, e eu recebi um e-mail do reitor da faculdade informando que existia um prêmio que eu não tinha conhecimento desde 1895. A Universidade de Harvard é a mais antiga dos Estados Unidos, data dos anos 1600. Antes mesmo da independência norte-americana, a universidade já existia. Então esse prêmio existia há muito tempo, mas a gente nunca tinha havido um brasileiro que o tinha conquistado. E
Fiquei muito feliz quando recebi a notícia. E, assim, depois de ganhar esse prêmio, né? Eu percebi que, de fato, a gente pode se enxergar, mesmo o inglês não sendo a primeira língua, nesses espaços e tentando, e vamos lá, de fato, não é o inglês perfeito, mas eu acho que ele viu o esforço, ele viu ali que eu estava utilizando da oratória para fazer muito discurso sobre a paz. E, na verdade, foi esse o motivo, né? Eu treinei com um reitor um discurso sobre a paz nas escolas, isso o marcou, e a partir daí eu recebi essa premiação. Olha, 1.960 alunos de 94 países. E olha, desse universo quem ganhou foi o Eduardo, que você está ouvindo aí agora na Nova Brasil FM. E nada, de agora, de fato, eu não esperava. Mas falando um pouquinho dos estudos na universidade, né? Como é que funciona? Então, a partir do momento que você é aprovado para estudar na Universidade de Harvard, você não chega com um curso definido. O que é algo interessante, né? Aqui no Brasil, você já se candidata, vamos dizer, à UNB, à sua universidade, já escolhendo um curso. Lá você chega, depois de 1 ano e meio, você de fato declara o que você vai estudar. Como é que funciona a rotina de estudar em Harvard, né? Então, por semestre, você pega 4 aulas. E muito interessante é que o maior tempo dos estudos não é necessariamente na sala de aula. Porque para cada hora na sala de aula, você vai ter que ter umas 15 horas de leitura ou de fazer exercício. Uhum. Então, logo no meu primeiro semestre, eu lembro de fazer uma aula de cálculo. Eu jurava, né, que o grande foco estaria na sala de aula. A verdade era que eu precisava de mais de 20 horas fazendo exercício de cálculo para cada hora dentro de sala de aula. Olha aí. Mas, com o tempo, eu fui aprendendo, principalmente a organizar o tempo. Eu diria que alguns dos destaques desses últimos semestres na universidade, né? Acho que algo muito interessante é que eu moro na faculdade, moro com outros 6 estudantes. No meu quarto, a gente chama de Nações Unidas. Por que a gente chama de Nações Unidas? Porque tem gente de tudo quanto é canto. Tem uma pessoa da República Dominicana, outra, claro, tem um americano, tem outra pessoa que é de Portugal, outra pessoa de Israel, outra pessoa da Filipinas, e nós todos morando juntos e compartilhando, aprendendo com a cultura um do outro. A gente tenta sempre cozinhar um pro outro, então mostrar um pouquinho da nossa comida, mostrar um pouquinho de onde a gente vem. Acho que isso é muito especial. Eu acho que o outro lado da faculdade, que eu não conhecia, né, e depois de ir, me encantei, é com a parte, assim, apesar de ser uma universidade muito focada nos estudos, também há os esportes, né? Então há uma grande rivalidade entre a Universidade de Harvard e de Yale. Então todo ano a gente viaja, vai para Yale para assistir o jogo de futebol americano, que eu nunca tinha assistido, nunca tinha visto um jogo de futebol americano. Você tá jogando já futebol americano? Isso aí, eu acho que eu não tenho a estatura ou a força para jogar um futebol americano. Mas eu assisto, grito, torço, eu trago a empolgação da torcida brasileira pro jogo. Legal. Eles ficam lá, Eduardo, eu quero ir no jogo de futebol um dia, porque essa sua empolgação aqui eu nunca vi. Tá todo mundo sentado, eu tô lá gritando, pulando, torcendo pelo time da universidade. Mas vem sendo uma experiência fantástica. De fato, sou muito grato por ela. Que coisa boa. Olha, a Iris Faria, que está acompanhando a gente pelo YouTube, está dizendo aqui: parabéns, Eduardo, sucesso nesta jornada, você já é um grande transformador. E aí, quando você começou a falar de paz nas escolas, ela encheu aqui de coraçãozinho e disse: uau, paz nas escolas, paz nos espaços educacionais, paz na sociedade, paz no mundo. Muito obrigado, Iris, pela tua participação. Eduardo, caminhando para o fim desse nosso excelente papo aqui ao vivo na Nova Brasil FM, eu queria ouvir a tua relação com Brasília. Você é nascido aqui em Brasília? Nascido aqui em Brasília. Onde você cresceu, onde você nasceu, onde você foi criado, como é que é a tua relação com a capital federal? Perfeito. Minha mãe é pernambucana, família do meu pai é do Ceará, né? Da parte do meu pai, Sobral e Aracati, no Ceará. Inclusive, você fez uma homenagem ao seu bisavô, é isso? Fiz uma homenagem ao meu bisavô. Meu bisavô era de Sobral e ele fazia poesias, assim, né? Ele era, de fato, um poeta, assim. E o que é muito legal é que ele nunca imaginou que alguém fosse ler, né? Ele só escrevia e, de fato, ele tinha um lema de que o que a gente escreve a gente tem que guardar. Porque isso aí eterniza a nossa presença no mundo, para sempre, né? Além da nossa vida. E, de fato, eu encontrei os escritos do meu bisavô, né? Que legal. Num pequeno livrinho chamado Relíquias de uma Vida. E muitos deles são de bate-papos dele com jovens de Sobral. Ele que teve esse nome, Relíquias de uma Vida? Eu acho que foi posterior à vida dele, assim. Entendi. Filhos queriam guardar a memória, isso, sentindo muita saudade. E, assim, me marcou muito, porque eu peguei um discurso dele aos jovens de Sobral e um deles falava sobre uma mensagem de paz. E aí eu fiz essa homenagem a esse meu bisavô, que, assim... Como é que é o nome dele? É Expedito Gerardo de Vasconcelos. Maravilha. E, tá orgulhoso assim, de você, viu? Eu de fato fiz essa homenagem a ele. Minha avó caiu aos prantos depois de saber que eu dediquei esse momento ao meu bisavô. Mas, enfim, eu nasço e cresço aqui em Brasília, né? Já morei em diferentes cantos da nossa cidade. Eu cresço na 400 Sul, depois
vou para Águas Claras, hoje estou na Asa Norte, mas eu tenho um carinho muito grande pela capital federal, aqui pelo Distrito Federal como um todo, né? Aqui foi onde eu criei as minhas raízes, e eu acho que aqui a gente encontra um cantinho muito especial do Brasil, e eu tenho muito orgulho de ter nascido aqui e aqui ter desenvolvido muitos meus trabalhos. Eu estou na universidade, mas estou pensando aqui, quando houve a matéria no Fantástico falando da violência nas escolas, em 27 de março de 2022, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, nossa, eu estou muito distante, né? Os estudantes que estavam no meu lugar há poucos anos estão passando por tantos desafios agora, não é possível que daqui eu não vou poder fazer alguma coisa. E aí a gente cria os Jovens Líderes pela Paz, e agora eu estou começando a utilizar a estrutura da faculdade para fazer pesquisa sobre paz nas escolas. A gente fez uma pesquisa agora na Escola de Educação da Universidade de Harvard, para tentar ajudar os estudantes que sofrem com tiroteios em voltas da escola no Rio de Janeiro. Então fizemos uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Que bacana, e o que a ciência pode nos ensinar sobre isso? Essa é a grande pergunta. Então, o coração está aqui no Brasil mesmo estando tão longe. Que bom, a gente agradece. E a sua vida educacional, escolar aqui em Brasília, você estudou aonde? Eu estudei no Colégio Militar de Brasília. Olha aí. Fiz a provinha ali Colégio novinho. Militar. Fiz a provinha ali novinho, aos 9 anos de idade. E estudei lá do ensino fundamental e médio, né? Dos 10 aos 18 anos de idade. Muito bem, muito bem. Eduardo, você é uma inspiração para todos nós. Antes de eu me despedir de você, eu quero colocar você na enquete do dia. Todo dia aqui no Jornal Nova Brasil Brasília a gente faz uma enquete e pergunta, hoje o que você gostaria de ter feito em 2023 que ficou para 2024. Eu até aproveito, a Patrícia aqui, a Pantica, desculpa Pantica querida, nossa ouvinte fiel, respondeu a enquete aqui, dizendo que gostaria de ter viajado para Fortaleza e visitar as pessoas queridas de lá para matar a saudade. Ficou para 2024 a ida para a terrinha no Ceará, né, Pantica? Deixa eu ver se tem participação aqui também. O Henrique Dornelles diz que não sabe o que ficou para 2024 porque tentou fazer tudo dentro desse ano. Que beleza, Henrique, que beleza. A Iris disse, tirei uns dias de recesso, então resolvi dormir até mais tarde. Uma das metas para 2024 é seguir firme com as atividades físicas. Em 2023, embora tenha tido uma vida ativa por ser chefe escoteiro, olha aí que legal, frequentar uma academia ficou a desejar. Você, Eduardo, para 2024, o que você não fez este ano que vai ficar para o ano que vem? Acho que, em primeiro lugar, a gente deseja muita saúde para 2024, né? Mas uma coisa que eu venho desejando muito também eu tenho esse sonho de completar a primeira corrida de 21 km, né? Olha aí. Então acho que os últimos 2 anos e meio foi estudo demais, estudei tanto, acho que está na hora de focar um pouco nesse outro lado da vida tão importante quanto. Então, quem Mas sabe... Mas você já está correndo um pouquinho? Já estou correndo um pouquinho. 5 quilômetros já vai. Com 5 quilômetros já vai, essa semana eu corri 6. Boa. Acho que a gente chegou a 9 na semana passada, acho que 21 vai ser um pulo. Mas a gente tem que fazer as metas de 24 com um sonho, assim, com algo que vai ser um pouco ambicioso. Até porque as próximas férias que você venha passar aqui no Brasil, Eduardo, eu quero que você volte aqui aos estúdios da Nova Brasil e já me conte que você está jogando futebol americano. Futebol americano. Os esportes lá são engraçados. Futebol americano, lacrosse, hóquei de gelo. Lacrosse, o que é isso aí? O lacrosse é interessante. Você tem uma redinha, e aí a bola vem na sua rede e você tem que acertar no gol. Então acho que assim, gente, por que não faz com o pé, né? Essa é a minha pergunta. Eu olhei pro lacrosse e falei, por que você tem que pegar com uma rede a bola? Coloca no pé, chuta pro gol, faz esse gol logo. Mas enfim. E o beisebol? O beisebol é muito forte também. Em Boston a gente tem o Red Sox, né? E o que era interessante é que lá eu era menor de idade até agora, né? Eu tinha menos de 21 anos. Eu não podia entrar no jogo de beisebol. Olha então, só. Uma meta pro ano de 2024 é assistir meu primeiro jogo de beisebol no estádio. Eduardo, olha, muito, muito parabéns. Assim, eu sei que você deve escutar tanta coisa aí da família, que deve ter um orgulho danado de você, de pessoas nas redes sociais, mas eu quero aqui, Diego Amorim, em nome de toda a nossa audiência da Nova Brasil FM, te agradecer. Agradecer porque... Para você é uma satisfação pessoal, mas a tua história de vida, ela irradia e ela contagia e ela traz muita esperança para todo o nosso Distrito Federal, para todo o nosso país, porque você é um garoto de 21 anos brilhante, não é à toa que você ganhou esse concurso de melhor orador, porque se deixasse eu ficava conversando contigo aqui até meio-dia, mas o pessoal quer ouvir a nossa programação musical também, a gente vai ter que finalizar. Mas parabéns, muita saúde, muita paz e muito sucesso e que você ajude aí com esse teu trabalho, às vezes que você não considere pequeno, porque o pouquinho que você faz para essa paz nas escolas com certeza tem um efeito muito grande aqui no nosso Brasil e no mundo e você está deixando a tua marca. Eduardo, parabéns, um excelente ano.
Diego, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho seu e de todos aqui da Nova Brasil FM. Muito feliz de estar aqui com vocês. Eu digo assim que estar na Universidade de Harvard e envolvido nesses projetos não me faz melhor do que as outras pessoas. Acho que é algo que eu tento levar para o meu coração. Mas o que eu espero de fato é que outros jovens enxerguem o seu potencial e de que a gente, por meio dos estudos, pode sim realizar muitos dos nossos sonhos. E que seja o sonho que você tem no seu coração. Não precisa ser o mesmo que a gente está falando aqui. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Eu desejo um 2024 a todos os ouvintes, repleto de muita saúde, paz nas nossas escolas e felicidade. Feliz 2024. Quem quiser te acompanhar nas redes sociais, faz como, Eduardo? Edu Vasconcelos DF. Edu Vasconcelos DF. Muito obrigado, até uma próxima, meu caro. Até uma próxima. Tchau, tchau.